tudo bem com você? Pois é, o Vasco da Gama, mesmo perdendo para o Corinthians, teve resultados a seu favor na quarta-feira. Está fora da zona de rebaixamento e também depende dele, somente dele, para seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu fui acompanhar a entrevista coletiva do Rogério Ceni lá no Bahia. O time tomou gol no acréscimo, ou nos acréscimos, como queira, e ele estava bem desanimado. Vou trazer duas respostinhas dele daqui a pouco. Vamos falar da preparação do Vasco para o jogo contra o Grêmio. Vamos falar também todos os detalhes aí envolvendo essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro e até mesmo, né, daquilo que você precisa saber já projetando o jogo com o Bragantino. Mas te agradeço demais, se já é inscrito, dá o joinha, sempre que entrar no vídeo, dá o joinha, que isso fortalece sobremaneira o nosso trabalho. E te agradecer, passamos de mais de 1 milhão de visualizações nos últimos 28 dias, nosso canal segue crescendo graças a você. Muito obrigado. Muito bem, minha gente, então vamos trazer a repercussão aí, né? Porque resultados importantes. Fluminense fez 3-0 no Santos, lá na Vila Belmiro, e um ex-jogador do Fluminense, o Caio Paulista, deu a vitória ao time do São Paulo contra o Bahia na Fonte Nova. Eu fui acompanhar a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni, até para mostrar para você, torcedor vascaíno, porque agora o time do Bahia vai a Belo Horizonte enfrentar o América, o jogo às 18h30, no mesmo horário do jogo do Grêmio com o Vasco da Gama. E o Rogério Ceni, ele lamentou o gol do Caio Paulista aos 52 minutos do segundo tempo, e o cara queria que ele já fizesse uma projeção do jogo com o América, e ele respondeu assim: olha como está desanimado. Pra ser sincero, estou pensando só no ponto que nós deixamos de levar e está fora da zona de rebaixamento. Não consigo visualizar. Eu sei como a América joga, sei da maneira que a América joga, mas não consigo visualizar o jogo de final de semana. Porque esse ponto nós temos que aprender a valorizar. 52 minutos não existe mais jogo. Dentro da sua casa não existe mais jogo. Você tem que ter ali dentro do campo, tem que tomar, pega a bola, põe embaixo do braço, acabou, defendemos todos e levamos um ponto. Não deu para ganhar. Eles foram superiores a gente. O ponto no final para a gente, pelo que nós produzimos, não estava ruim. E nós estaríamos fora da zona de rebaixamento. Então é isso, o inconformismo é sobre isso. Mas não sei ainda o que nós vamos fazer. O Bahia fez um jogo sensacional contra o Corinthians, fez uma vitória de 5-1 e deu a sensação de que iria atropelar o São Paulo jogando em casa, com a força da sua torcida na Fonte Nova. E aí, após a derrota para o São Paulo, foi perguntado ao Rogério Ceni o que faltou daquele time. Você repetiu a escalação que goleou o Corinthians na partida contra o São Paulo. Ter a bola. Nós não conseguimos trocar 5 passes. Quando a gente não teve a bola e rifou muito a bola à frente, nós não tivemos o mesmo controle de jogo. Com os mesmos jogadores, nós não conseguimos ter o que nós tivemos de melhor contra o Corinthians, que foi controlar o jogo, manter a posse de bola, atacar os espaços como foi feito. Eu achei que era a melhor escalação para hoje, era essa mesmo, repetida, pelo estilo de jogo. O Corinthians construiu a 3, o São Paulo também constrói a 3 com Rafinha, Beraldo, Arboleda e Beraldo. Então, assim, eu achei que nos daria mais a posse e o controle do jogo. E no fim nós não tivemos esse controle, não conseguimos trocar passes no primeiro tempo. Nós fomos ter um período melhor no jogo, que foi da entrada do Everaldo, no minuto, sei lá, entre 20 e 25, eu não lembro, até esses 15 minutos que nós tivemos aí algumas oportunidades de chegar no gol. Fora isso, nós não controlamos em nenhum momento o jogo. São Paulo teve mais o controle da partida, nós praticamente marcamos. Aí Iago cansou, Tassiano cansou, pediram para sair e nós tentamos mudar o sistema de acordo com as peças que nós tínhamos no banco de reservas. Pois é, então aí Rogério Ceni, você sentiu após o jogo, assim, peso, né? Porque aquele pontinho do empate do Bahia, o Vasco dormiria na zona de rebaixamento. E agora o Vasco só depende dele para continuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas aí alguém vai me dizer assim: pô, Wellington, o Vasco não tem
dado bem diante dos clássicos nacionais, nos pontos corridos. O Vasco tem aí uma escrita para quebrar em Porto Alegre. Como diz Gerson Canhotinha de Ouro, meu companheiro de Super Rádio Tupi, escrita, meu amigo, é feita para você quebrar. Então você tem que ir atrás, buscar um grande jogo, né, acreditar no seu potencial e buscar a vitória. Porque vencendo o jogo, o Vasco, e dependendo do resultado do Bahia, no domingo o Vasco já pode comemorar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. É tanto que o torcedor, em pouquíssimas horas, esgotou os ingressos de Vasco e Bragantino no dia 6, quarta-feira, em São Januário, 9h30 da noite. Então já não tem mais ingresso para essa partida. Para esse jogo entre Grêmio e Vasco da Gama, o técnico Ramon Dias tem aí o Maicon, que é titular, junto com o Medel. Tem o Léo também, que é um ótimo zagueiro. O Robson, que fez boas participações. O Marlon Gomes, que é um jogador extremamente útil para esse sistema do Vasco da Gama. Estão liberados após cumprir o terceiro cartão amarelo. Quem se ouve mal no jogo contra o Corinthians, não entrou bem na segunda etapa, foi o Rossi, né? Não fez um grande jogo quando todos nós esperávamos uma grande participação. Gostei muito do Payet como titular contra a equipe do Corinthians. O Vasco da Gama sabe que vai ter um adversário como o Grêmio muito difícil na sua casa, mas antes do jogo com o Goiás, o Grêmio tinha 12 jogadores pendurados. Eu anotei aqui, alguns estão lesionados, tá, gente? Mas olha, Bruno Alves, o Carvalho, Natan, Everton, Galdino, Fábio, Ferreira, Gabriel, Gandro, Jeromel, que está machucado, João Pedro, que está machucado, o Kahneman, Luiz Soares e o Mila, que também está machucado. Esses caras aí estão pendurados no jogo com o Goiás. Se tomar o terceiro amarelo, fica fora do jogo com o Vasco da Gama. Deixa eu trazer também a informação de que o provável Vasco tem o Ivan voltando a ser relacionado, porque ele é jogador do Corinthians, então o Vasco, para relacioná-lo contra o Corinthians, teria que pagar, então ficou o House no banco de reserva, então é Léo Jardim. Aí fica aquela dúvida, o Puma participou nos últimos 2 jogos com 2 gols, com assistências também. Deve ser ele o titular, deve começar jogando contra o Grêmio, o Puma Rodrigues, Maicon, Medel e mais o Lucas Piton, o Zé Gabriel, o Paulinho. Paulinho, ele vem jogando sob efeitos da medicação devido ao ombro. Tem uma lesão no ombro, o campeonato termina no meio de semana e aí sim dá aquela parada para fazer o tratamento. O que mais? O Praxedes fica no banco, Jair foi bem na partida contra o Corinthians até ser substituído. Ganha aí a opção do Marlon Gomes, então você pode começar também com o Marlon Gomes, se quiser o Ramon, o Gabriel Peck e mais a presença do Pablo Verrete, né? São esses os jogadores que ficam à disposição do técnico Ramon Dias para esse jogo muito importante entre Vasco e a equipe do Grêmio Porto Alegrense. Vamos ter nessa sexta-feira o julgamento do Botafogo e Palmeiras. Tem várias pessoas ligadas aí ao Botafogo, o Adrielson, o pessoal Vinícius Assunção, o André Mazuco, o John Textor, eles serão julgados. O Coritiba e Cruzeiro na segunda-feira, aquela briga, né? São jogadores também, não tem jogadores envolvidos, mas os 2 clubes com a possibilidade de perda de mando de clube. Eu falei do Botafogo, vocês viram o que aconteceu? Roubaram a van do Botafogo na linha amarela, indo para o Newton Santos, tinha pego um material lá no aeroporto, chuteiras, bolas, equipamentos que o clube leva, né, nas viagens, levaram a van com tudo, tiraram os funcionários e agora a polícia está investigando toda esta situação. E o que eu posso te contar mais aqui no nosso canal Wellington Campos FC? Felipe Luiz, né, lateral esquerdo do Flamengo, ex-seleção brasileira, anunciou sua aposentadoria, faço a sua despedida contra o Cuiabá, domingo no Maracanã.
Felipe Luiz, uma doce figura, convivemos muito bem na seleção brasileira, extremamente atencioso com a imprensa, e eu desejo, após finalizar a sua carreira, muitas felicidades. O Vasco da Gama mandou a camisa número 3, camisas negras, para o Romário. Vou mostrar aí as fotos do Romário, mostrando a camisa. E o Romário no X lá, no antigo Twitter, foi extremamente carinhoso e falou da importância dos 100 anos dos camisas negras na história do Vasco da Gama. Romário, que agora é o presidente do América, e a gente deseja a ele muito boa sorte, que faça uma grande gestão. A CBF vai fazer o Museu do Futebol Brasileiro no centro do Rio de Janeiro, ali onde funcionou o Automóvel Clube, na Rua do Passeio, né, perto da antiga Mesbla. E a CBF, em parceria com a Prefeitura do Rio, vai fazer ali o Museu do Futebol Brasileiro, e vamos ter novidades em breve. Aliás, soltou alguma coisa aí de que os clubes, os torcedores não podem ir aos estádios com camisas de outros clubes. A CBF avisa que isso não passou por ela, e muito pelo contrário, ela é totalmente contra esse tipo de atitude. Até porque eu sou do interior, sou de Formiga, Minas Gerais. A coisa mais comum é você ir para um jogo de futebol na sua cidade, né, com a camisa do seu time. Então você, por exemplo, eu ia lá ao estádio Juca Pedro, o estádio do Vila, né, do Campo do Nacional, do Guarani. Então, o cara cruzeirense com a camisa do Cruzeiro, o atleticano com a camisa do América, o vascaíno com a sua camisa oficial, o palmeirense, o São Paulino, o Colorado, né? Então, era um festival de camisas. Era até legal que às vezes o cara aparecia com a camisa nova. Então, isso aí é mais uma proibição boba do futebol brasileiro. Quero a sua opinião? Participe aí com a gente. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu preciso aumentar o número de inscritos no nosso canal e te agradecer pela sua participação também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos. Vasco e Bragantino. Torcida esgota ingressos para a última rodada. Tendência é que a partida defina o futuro do clube em 2024. Então, pessoal, vamos lá. Em relação a essa notícia aqui, só depende do Vasco, né? Sempre dependeu do Vasco. E a tendência do que a torcida espera é que esse jogo venha definir o futuro do Vasco para o ano de 2024. Vamos torcer para que o Vasco consiga pontuar. O Vasco tem que pontuar, só depende do Vasco para a gente estar alcançando aí essa vitória de se permanecer na Série A. Beleza? Vamos para a próxima notícia aqui. Aqui já diz um espião de estatística, né, que Vasco leva a pior na maioria dos clássicos nacionais na era dos pontos corridos. Ele veio fazendo umas análises aí de retrospectos contra as principais equipes desde 2003, ou seja, de muito tempo de lá para cá. Realmente é diretoria, né? É presidente, tudo isso envolve essa decadência do Vasco durante todos esses anos, né? Mas nessa era moderna de aplicativos, parcerias milionárias, temos aí chances aí de fazer com que o clube venha crescer mais e mais, com boas contratações, montando um bom elenco para as próximas temporadas. Vamos torcer para que esse comando do Pedrinho aí venha realmente fazer efeito dentro do clube vascaíno. Agora a próxima aqui, ó, Vasco depende apenas de si para escapar. Veja cenários. Então, pessoal, foi o que eu falei na primeira etapa aqui. Realmente, o Vasco depende só de si. O time tem que querer. Agora teremos aí o sistema defensivo mais provável aí, mais a favor. Porque o último jogo contra o Corinthians, bastante desfalques, né, no time principal. Então isso ajudou bastante o Vasco a tomar gols. Mas temos aí tudo aí para poder ir para cima do Grêmio e fazer um resultado como foi da última vez que o Vasco venceu o Grêmio. Agora aqui, ó, com derrota do Bahia, Vasco segue fora do Z4. O time termina a 36ª rodada na 16ª posição com 42 pontos. Realmente, se o Bahia ganhasse, ultrapassaria o Vasco e jogaria o Vasco para dentro do Z4. Graças a Deus, o São Paulo fez um gol nos acréscimos em cima do Bahia. E como vocês viram aí na coletiva, aí Rogério Ceni bem desanimado. Nossa, Rogério Ceni bem desanimado.
Parece uma coisa, né? Igual do último jogo do Botafogo. O Botafogo faz um gol no acréscimo e no último segundo toma um gol também. É uma parada que não tem explicação, né? Quando o Botafogo faz 4 gols, ele toma de 5-4, virada extraordinária. Quando faz 3 gols, ele toma de 4-3. É uma parada que quando é pra acontecer, só Jesus mesmo pra explicar a situação do Botafogo. Mas enfim. E sobre esse lance, hein? Vasco contra o Corinthians, ó. O VAR cita toque totalmente acidental no braço de Moscardo. Deixa aqui a tua opinião aqui embaixo. O que você achou em relação a esse lance? Era para ser pênalti? Não era para ser pênalti? O VAR fez uma análise correta? Ou o VAR realmente não fez uma análise correta e permanece a perseguição contra o Vasco? Porque eu vou te falar, hein? De faltas ou pênaltis que não foram marcados para o Vasco nessa temporada, não é de hoje, hein? Vou te contar. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu like aqui, isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal cada vez mais, beleza? E se inscreva no canal também, você que é novo aqui, tá? Seja muito bem-vindo desde já. Tamo junto, tropa. Ative as notificações para que você não perca nenhuma notícia. Assim que pintar mais notícias, voltaremos em breve. Mais tarde, às 18 horas. Valeu!